Senhores, então a gente está aqui na terceira aula de SDN, o SDN voltado para o ICND2, né, que é um novo tópico que foi adicionado no ICND2, que é simplesmente descrever aqui SDN Network Programmability. Então a gente teve aula 1, aula 2, a gente está na aula 3 e a gente vai até a aula 4. E se você também tiver interesse de baixar o PDF ou MP3 dessa aula, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. Então bora aqui. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu sugiro fortemente que você assista a aula 1 e a aula 2, desse novo tópico aí do CCNA V3. Então, galera, na última aula a gente falou de controller, a gente falou de data plane e control plane. Então, a gente tem a controller aqui. A gente viu que ela acessa os dispositivos de rede, né? E através da controller eu posso fazer modificações no data plane dos meus equipamentos, né? Então a controller ela pode alterar o data plane ou forwarding plane dos dispositivos. Então a gente tinha lá aquele plano isolado que cada dispositivo tinha o seu plano de controle, tinha o seu forwarding plane, né? E através da controller agora eu tenho um dispositivo central que eu consigo controlar esses equipamentos, né? Então a gente tem aqui, na última aula a gente parou falando que é o Southbound Interface, ou SBI. Então esse nome de Southbound Interface vem aqui, porque normalmente nas topologias a gente tem a controller aqui em cima e os dispositivos de redes aqui embaixo. Então dispositivos de redes que estão no sul, né? Então a Southbound Interface não é uma interface física, galera, é simplesmente uma visão de interfaceamento, né? Ela enxerga, o controle enxerga esses dispositivos como estando aí no sul da sua rosa dos ventos, vamos colocar assim. É simplesmente conceitual, galera, não é uma interface física, é simplesmente a comunicação da controller com os dispositivos de rede, seja roteador, seja switch, enfim, dispositivo de rede. Então, essa Southbound Interface é isso, a controller aí controlando, entre aspas, aí, o modo como esses dispositivos de rede vão encaminhar, né, fazer um encaminhamento dos seus pacotes. Mas como a controller vai saber o que ela vai alterar, né? Que tipo de informação a controladora precisa reunir antes de começar a pensar em alterar, por exemplo, a tabela MAC dos switches, né? Como é que ela vai, por exemplo, saber como é que ela vai alterar a tabela de roteamento dos switches, né? Então, existe um protocolo para que essa comunicação entre a controller e os dispositivos ocorram, e normalmente também tem uma que a gente chama de API, que é Application Programming Interface. Então existe uma diferença de protocolo e API, ele é bem sutil. Protocolo seria aquele conjunto de regras que vocês já viram lá no ICD1, no CCNA, até mesmo aquelas aulas que eu coloquei aqui, antigos do CCNA. Então, protocolo seria um conjunto de regras aí que os equipamentos têm que seguir. Uma API é um pouco diferente, está no nível aí de software, né? Programas processam dados. Uma API permite que dois programas troquem dados. Então, para fazer um programa trocar dados com outro programa, eu preciso de uma API, né? Que a gente colocou aqui que é uma Application Program Interface, né? A sigla API. Então, é uma interface utilizada entre duas aplicações, né? Para ela trocar informação. E a gente está voltando aqui, né? Como é que que tipo de informação que a controladora precisa reunir antes de começar a alterar, por exemplo, a tabela MAC ou a tabela de roteamento dos equipamentos. Se a gente começar a pensar no tipo de informação que a gente precisa ter para ter o controle da rede, para saber o que fazer com a rede, a gente pode criar uma lista mais ou menos assim. A gente precisa saber como a gente precisa de uma lista de todos os dispositivos da rede, a gente precisa de um inventário, né, de todos os dispositivos da rede. O que cada dispositivo é capaz de fazer, se aquele cara tem capacidade de fazer roteamento, se aquele cara é só um switch L2, se aquele cara é um switch L3, enfim. A gente tem que saber a capability de cada dispositivo. A gente tem que saber quais interfaces e portas a gente tem em cada dispositivo, quais são os tipos de interface, né? Se é uma interface gigabit, 10 gigabit, fast Ethernet, enfim. Se a gente está usando ali esses tipos de interface. A gente tem que saber o atual estado de cada porta, se ela está up, se ela está down, se ela está up, down, se ela está administrativamente desligada ou ligada, enfim. E a gente tenta, com isso, né, a gente começa também a saber a topologia, né, qual dispositivo conecta com qual e através de qual interface. Ah, mas como é que você vai fazer isso? Galera, os dispositivos de rede para da Cisco já tem um protocolo que faz isso, né, que é o CDP. O CDP é um protocolo para ajudar na descoberta de rede. E se não for Cisco, a gente tem o LLDP, né, Link Layer Discovery Protocol, que faz a mesma coisa que o CDP faz, né? Então, com isso a gente começa a ter aí o desenho da topologia. A gente precisa também a configuração de dispositivos, endereço IP, VLAN, roteamento, como é que está configurado, esse tipo de coisa. Então a gente tem aqui uma listinha aqui com 6 itens, né? Os dispositivos que estão naquela rede, o que cada dispositivo é capaz de fazer,
quais as portas, as interfaces que tem naquele dispositivo, o atual estado de cada porta. Com isso a gente começa a ter a topologia, que é o quinto item, e o sexto item é a configuração de dispositivos, né? Então, essa lista de todos esses 6 itens aí é que a controller aí tem que ter para começar a tentar fazer alguma modificação aí no plano de encaminhamento, né? No forwarding plane aí, no data plane do dispositivo, né? Como é que ela vai alterar alguma coisa se ela ainda não sabe nada dos dispositivos. Então, através desses 6 itens aí que eu listei, você consegue, a controller consegue começar a saber como a sua rede está e o que ela pode fazer para tentar controlar, né, através desse dispositivo central, controlar aí sua rede. Então a gente tem aqui, galera, a controller, né, que seria ali vai ser o cérebro da sua rede. Você não tem agora um controle único em cada dispositivo, então a gente tem aqui o controller e suas principais funções. Então, no fim das contas, a controladora, né, ela faz mais do que alterar aquele control plane, né, dos dispositivos, né? Ela tem todas aquelas informações que eu falei. Ela tem a lista dos dispositivos, ela vai ter o que o dispositivo é capaz de fazer, as interfaces, ela vai ter a topologia, ela vai ter a configuração dos dispositivos, quais interfaces estão ligadas, enfim. Então acaba que a controller ela vai virar um repositório com informações mega úteis para qualquer rede. Imagine um lugar central, né, que dá toda a topologia, configuração, status e ainda consegue alterar os fluxos de tráfego da sua rede. Mais ou menos essa ideia que a controller faz. E a Southbound Interface que a gente viu é essa interface entre a controller e o dispositivo de rede. E a gente tem também aqui o conceito de Northbound Interface. A gente tem aqui a controller e as suas principais funções. E eu coloquei ali, por exemplo, uma aplicação Java. Aqui, galera, a aplicação, o software e a controller estão na mesma máquina. Então, eles estão no mesmo dispositivo. Pode ser uma VM, pode ser rodando em um servidor virtual, servidor físico, enfim. Então, a Northbound Interface da controller, ela vai abrir todas essas informações que a controller coletou, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma API da controller. A gente tem aqui um API Code, que é da aplicação Java. E através da Java API, elas vão começar, por exemplo, o app, o programinha lá que foi desenvolvido, vai usar as informações que a controller coletou e através dessas informações, esse programa vai enviar alterações pro data plane do equipamento. Então ela vai conseguir, através dessas informações coletadas, alterar os fluxos de pacotes que estão rodando nos equipamentos. Então a ideia aqui, né, é que o Northbound Interface, que é a aplicaçãozinha aqui da controller, vai abrir todas as informações, ou parte das informações que a controller pegar esses dados através da API, né? E a Northbound Interface permite que os programas usem a habilidade da controller de alterar os fluxos dos dados dos dispositivos através da sua Southbound Interface. Então a Northbound Interface vai estar aqui o software que os desenvolvedores vão programar, né? Ou você mesmo vai programar. Através dessa Northbound Interface, onde estão os programas, ele vai acessar as informações que a Southbound Interface pegou dos dispositivos e aí eu consigo alterar os fluxos de dados através dessa Southbound Interface que é a controller mandando ali a alteração do data plane dos dispositivos. Parece meio complexo, mas eu vou tentar simplificar aqui. É como se eu tivesse... vou precisar saber programar, vou precisar saber fazer programinha lá para alterar minha rede. Na verdade, não necessariamente. Por exemplo, você precisa programar para você usar o seu Android ou usar o seu iOS. Quando você precisa de um software para fazer determinada função, o que você faz? Ou você compra, ou você vai lá na Google Play, por exemplo, se for iOS, ou se for iOS, não, né? Google Play, se for Android, ou você vai lá na Apple Store e baixa um programa ou compra um programa para fazer aquela determinada função que você quer. Mas eu vou ter uma Google Play, uma Apple Store para baixar softwares para minha controller para eu conseguir fazer alterações na minha rede? Isso nunca vai acontecer. Cara, isso já está acontecendo. A HP, ela já tem aqui uma HP Store ou uma SDN App Store, que lá tem softwares para você instalar na sua controller para fazer. Esse software vai estar na Northbound Interface ali, para fazer alterações através da sua Southbound Interface, da sua controle no seu dispositivo de rede. É lógico que tem poucos softwares ainda, mas a tendência disso é crescer, né? Então, a ideia aqui é que você tem aqui, igual a HP Store tem aqui, se você tem, sei lá, uma Cisco Store,
tenham na Avaya Store, sei lá, os dispositivos de redes tenham essa ideia. Então, a gente tem aqui a Northbound Interface, a gente tem aqui a Southbound Interface, a comunicação entre a controller e os dispositivos, e a gente tem a comunicação entre os programas e a controller, a gente chama de Northbound Interface. Tranquilo? Northbound Interface, a comunicação entre os programas e a controller, e Southbound Interface, a interação entre a controller e os dispositivos de rede. E a gente pode ter também aqui o REST, que é o Representational State Transfer. Porra, em meu inglês é excelente, né? A gente tem aqui a controller, mas nem sempre a gente vai ter os apps, né, instalados diretamente na controller. A gente pode ter aplicações remotas. Então, por exemplo, a gente tem uma aplicação aqui que está fora da controller, não está instalado diretamente na controller. A gente precisa fazer que esse app converse com a controller. Se tivesse instalado direto na controller, a gente ia usar a Northbound Interface lá com uma API lá, seria, sei lá, Java, dependendo do que você está usando lá, e fazer essa conexão direta dentro da própria controller, estão os softwares instalados ali. Nesse caso, tem um software instalado remotamente fora da controller. E esse REST aqui, através de requisições HTTP, faz esse app remoto conversar com a controller. Então é um novo tipo aí de API, podemos colocar assim, que é esse REST. E a gente tem aqui o REST, né, ele permite, a definição de REST, né, permite que aplicações em diferentes hosts utilizem HTTP para transferir dados através da API. E, galera, a Cisco cobra aqui no ICD-1, ela fala que existem 3 soluções SDN disponíveis para dispositivos Cisco. A primeira e a livre, que é o OpenFlow. A gente tem também o Cisco Application Centric ou Infrastructure, ACI, né? Cisco Application Centric Infrastructure, ou ACI, e OpFlex. E a gente tem aqui também o Cisco APIC, ou APIC Enterprise Modulo, APIC-EM. E esses 3 caras eu vou falar na última aula, que é a aula 4. Então, galera, assim, são detalhezinhos aí de SDN, não cai nenhuma configuração, enfim, mas podem cair esses pequenos detalhes. O que é a Northbound Interface, o que é a Southbound Interface, o que é uma controller. Northbound Interface, basicamente, são os programas que estão instalados ali na controller fazendo a interação com a controller. E Southbound Interface é a controller fazendo a interação com os dispositivos que ela está ali, entre aspas, controlando ali o plano de encaminhamento de dados, né? E se você gostou desse vídeo, galera, dá like aí, entre lá na rede social, assine o canal, compartilhe, curta.